Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Continuando aqui com as nossas aulas de Sociologia, temos mais um vídeo sobre o tema raça, etnia e multiculturalismo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os conceitos de etnia e de multiculturalismo. A gente veio falando sobre preconceito, discriminação, segregação, falamos sobre o conceito de raça e falamos sobre o racismo, falamos sobre o fato do racismo ter tido no século XIX, começo do século XX, mesmo amparo da ciência, né? Cientistas tentaram demonstrar que algumas raças eram superiores a outras, né? Mais especificamente que a raça branca era superior aos negros, indígenas e asiáticos. E nesse vídeo a gente vai discutir um pouco como as ciências sociais têm revisto essa ideia. E a gente começa falando justamente sobre o conceito de etnia. Então, durante muito tempo, as ciências sociais, né, a sociologia, a antropologia, mesmo a história, a geografia, usavam muito o conceito de raça para falar das diferentes populações humanas. Então, a ideia de que existiriam grupos humanos homogêneos, né, grupos em que as pessoas teriam todas mais ou menos as mesmas características, e que essas características eram transmitidas biologicamente, eram transmitidas de geração em geração. Então, uma determinada raça teria, desde os seus primórdios, desde a pré-história até os dias de hoje, mais ou menos as mesmas características, porque elas seriam biológicas. E não apenas as características físicas, né, cor da pele, tipo de cabelo, formato do rosto, esse tipo de coisa, mas também características morais e culturais. Valores, crenças, tudo isso seria transmitido biologicamente, hoje em dia a gente diria geneticamente, para as pessoas de uma mesma raça. E nós vimos, inclusive quando a gente estudou lá no início do ano o conceito de cultura, a gente viu que isso não é aceito mais pela ciência, porque isso seria o que a gente chama de determinismo biológico. Então as características de um determinado povo, elas não são transmitidas de forma biológica, elas são transmitidas de forma cultural, elas são transmitidas através do ensino, através da socialização, que foi outro tema que a gente estudou já esse ano, né, através das práticas de socialização. Então, no lugar desse conceito de raça, que teria uma conotação mais biológica, as ciências sociais, as ciências humanas, têm preferido usar o termo etnia. O que é etnia? Se raça, então, era um grupo de pessoas biologicamente semelhantes e que recebem características de ancestrais, a etnia seria um conjunto de seres humanos que compartilha diferentes aspectos, desde a linguagem até a religião. Então a etnia, como vocês podem perceber, ela não está tão focada no que é biológico. A etnia está mais focada nas características culturais. E se são características sociais e culturais, essas características não são inatas. Inato é o que nasce com a pessoa. Então essas características não são inatas, essas características são aprendidas. Aprendidas através dos processos de socialização, aprendidos através da cultura que é compartilhada. Então, quando a gente fala de etnia, a gente está falando de um grupo muito mais cultural, um grupo que se identifica em aspectos culturais, né, que vão desde coisas muito básicas, como a linguagem, que é uma das primeiras coisas de cultura que nós aprendemos para poder nos comunicar e viver em sociedade, até a religião, que é algo mais profundo, mais complexo. Tudo isso pensado quando a gente fala de etnia. Então, o conceito de etnia, ele vem para dar uma relevância maior aos aspectos sociais e culturais, as relações entre as pessoas e aquilo que elas aprendem na sociedade. Então esse conceito de etnia nos ajuda a deixar um pouco de lado essa questão de raça, de achar que as pessoas são porque são o que são, melhor dizendo, porque pertencem a uma determinada raça, porque o povo dela tem essas características. Não, as características são aprendidas. Então, em sociologia, antropologia, em história, em geografia, a gente tem preferido lidar com o conceito de etnia. Vocês vão até reparar, se vocês pegarem os vídeos anteriores, vocês vão ver que muitas vezes eu falo de etnia, de características étnicas, eu evito usar a palavra raça. Porque essa palavra raça, para as ciências humanas hoje, ela não faz muito sentido. Porque duas pessoas podem ter biologicamente as mesmas características, como a gente viu lá no conceito de cultura, né, nas aulas do início do ano. Duas pessoas podem ter biologicamente as mesmas características, mas serem etnicamente de grupos completamente diferentes, porque elas podem ter culturas completamente diferentes, falar línguas completamente diferentes, ter costumes completamente diferentes. Então, o conceito de etnia dá mais relevância a esses aspectos culturais, que são o que nos importam.
enquanto estudiosos da área de ciências sociais e de ciências humanas. Então, a etnia, as características étnicas de um povo, elas estão muito mais ligadas aos processos históricos e culturais. E esses processos históricos e culturais que vão ser construídos através das interações sociais. Isso vai dar menos importância aos fatores biológicos para identificar os grupos. Então, se antigamente, até o século XIX, começo do século XX, o principal fator de diferenciação entre os grupos humanos eram as características biológicas, principalmente a cor da pele, hoje em dia a gente fala em características culturais. A cor da pele como fator de diferenciação entre grupos, para os cientistas sociais, ele é menos relevante. É claro que no senso comum, na sociedade, ainda mais quando nós vivemos em uma sociedade racista, infelizmente ainda é uma sociedade racista, a cor da pele ainda é relevante para muita gente. Mas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, são muito mais as relações que se constroem entre as pessoas que são importantes e não a cor da pele. Então, por isso que a gente prefere o conceito de etnia. Então, de novo, para ficar claro, quando a gente fala de raça, a gente está falando de características biológicas, exclusivamente biológicas, ou predominantemente biológicas. E por trás disso, quando a gente fala de raça, a gente fala que as características morais, culturais, intelectuais também estariam ligadas à biologia, o que hoje em dia os cientistas não aceitam mais. Por isso que a gente prefere o conceito de etnia, porque a gente coloca os aspectos biológicos como uma característica, mas do ponto de vista sociológico e histórico, é o cultural que é mais importante. Então a etnia está muito mais ligada à cultura do que aos traços biológicos com os quais a pessoa nasce. Então a etnia está muito mais ligada à cultura que a pessoa aprende do que com o corpo em que ela nasce. Tudo bem? Ligado ao conceito de etnia, existe o conceito de etnicidade. O que é etnicidade? Etnicidade é a consciência de pertencer a uma determinada comunidade étnica. De novo, comunidade étnica é diferente de raça. Raça é um grupo biológico, pessoas que têm as mesmas características biológicas. Comunidade étnica é um conjunto de pessoas que compartilham as mesmas características culturais. Então, quando a gente fala de uma comunidade étnica, por exemplo, aqui em Uruguaiana a gente pode pensar, por exemplo, numa comunidade étnica de afrodescendentes, de afro-brasileiros. Aí você vai me falar assim, tá, mas afro-brasileiros são negros. Não necessariamente. Você pode ter afro-brasileiros que são mestiços, mas que se identificam com a cultura afro-brasileira, que seguem religiões de matriz africana, que se identificam com valores, costumes de matriz africana, mas a pessoa, do ponto de vista da raça, se a gente fosse analisar a raça, ela seria mestiça, ela não seria afro-brasileira. Mas do ponto de vista étnico, ela pode se identificar com a etnia afro-brasileira. Da mesma forma que, de repente, ela pode ser mestiça, seria mestiça numa classificação de raças, numa classificação racista, ela seria mestiça, mas ela se identifica como etnicidade branca, como etnicidade europeia. Então a etnicidade é o sentimento e a consciência de pertencer a um grupo. E a pessoa se identifica com um grupo específico dentro da sociedade. Então a etnicidade ela tem muito mais a ver com como a pessoa se enxerga do que como ela é enxergada pelos outros. Geralmente quando a gente fala de raça, a gente está falando de algo que é externo à pessoa. As outras pessoas olham para ela e dizem, você é branca, você é preta, você é mulata, você é amarela, você é vermelha, você é azul com pintinhas amarelas, enfim. A raça, ela está muito mais ligada a uma classificação externa. A etnicidade, ela está muito mais ligada a como a pessoa se enxerga. Se a pessoa se enxerga como pertencente a uma comunidade afro-brasileira, ela é afro-brasileira. Se a pessoa se enxerga como pertencente a uma comunidade de matriz europeia, ela vai ser de uma matriz europeia. A cor da pele não vai importar tanto. Importa como a pessoa se identifica. E isso muitas vezes é complicado para muita gente entender. Para o senso comum isso é muito complicado. Porque às vezes a pessoa se identifica como negra e outra pessoa olha e fala, tá, mas você não é negro, sua pele não é tão escura, o seu nariz não é assim, seu cabelo não é assado, mas a pessoa se identifica, porque culturalmente, porque no ambiente familiar, porque a formação dela, a criação dela fez ela se identificar com essa cultura. Então, do ponto de vista étnico, ela está mais ligada
a etnia afro-brasileira do que a outras. Então tem muito a ver com o auto-reconhecimento, né? Tem muito a ver com como a pessoa se reconhece. E se as diferenças não são biologicamente determinadas, né, como a gente estava vendo, numa perspectiva racista, as diferenças entre culturas são determinadas pela biologia. Ah, porque a pessoa nasceu na África tem tal clima, tal paisagem, então a pessoa vai ter tal mentalidade, ela vai ter tal cultura. Isso era a perspectiva racista que a gente viu nos vídeos anteriores. Mas como a gente está vendo que essas diferenças elas são aprendidas através de processos de socialização e de forma cultural, elas não nascem com a pessoa, não são biologicamente determinadas. Se elas não são biologicamente determinadas, absolutamente não faz sentido a gente pensar em raça superior e raça inferior. Porque se o que determina a cultura de uma pessoa não é a biologia, mas o que ela aprende ao longo da vida, então tanto faz se ela é branca, negra, se ela é asiática ou americana, tanto faz. O que importa é o ambiente onde ela vai ser criada. E a gente viu também que não existe cultura superior e cultura inferior, lá no começo do ano, né? As culturas são diferentes. Mas se a gente junta esse conceito de etnicidade com o conceito de cultura, a gente vai ver que realmente não faz sentido a gente falar nem em raça superior e raça inferior, porque no fim das contas, raça é um conceito que não faz sentido do ponto de vista social, porque as diferenças biológicas não vão determinar características intelectuais, morais e culturais. Então o termo raça não faz sentido, e faz muito menos sentido ainda a gente pensar numa raça superior e numa raça inferior. Então, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista histórico, não faz muito sentido a gente falar assim, eu pertenço à raça tal, fulano é de raça tal. Hoje em dia esse termo não é considerado apropriado. A gente fala em etnias, e como eu já expliquei várias vezes, falando pela 50ª vez, etnia está ligado a coisas culturais, coisas que a gente aprende ao longo da vida, e não a cor da pele ou o corpo com o qual a gente nasce. E esse conceito de etnia, ele mostra que o mesmo povo pode ter várias etnias. O mesmo país tem várias etnias, e isso é absolutamente comum. Isso não é um problema, isso todos os países têm várias etnias, na verdade. Mesmo países que as pessoas acreditam que tem uma etnia só, e eu vou falar disso daqui a pouco para vocês entenderem. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, se a gente pensar só em povos indígenas, o Brasil tem 238 etnias diferentes hoje, só de indígenas. E se a gente não está falando dos descendentes de europeus que vieram para o Brasil, que são várias etnias diferentes, a gente não está falando dos afrodescendentes, que são várias etnias diferentes, a gente não está falando dos asiáticos que vieram para o Brasil, que são várias etnias diferentes, a gente só está falando de indígenas. Só indígenas, que são originários do Brasil, a gente tem hoje 238 etnias diferentes. Então o mesmo povo, o povo brasileiro, tem várias etnias. Então é como se dentro de um povo existissem vários povos diferentes. E reconhecer que existem várias etnias diferentes dentro do povo nos ajudam a perceber que existem muitas diferenças e que essas diferenças são normais e aceitáveis. Como a gente viu lá no conceito de cultura, né? Vocês estão vendo que eu estou retomando muito a questão do conceito de cultura, porque esses dois temas se dialogam muito. Como a gente viu lá no conceito de cultura, se eu olho a minha cultura como superior, eu tendo a discriminar as outras. Ou se eu quero que os outros tenham a minha cultura, eu tendo a ter uma ação violenta mesmo, né? De negar a outra cultura, de rebaixar a outra cultura. Então, é muito grave, por exemplo, quando a gente vê, como já aconteceu recentemente, um ministro, né, brasileiro, um ministro da educação ainda por cima, dizer que odeia o termo povos indígenas, porque só existe o povo brasileiro. Não, dentro do Brasil existem várias etnias. E isso é normal, todos os países têm. Como eu estava dizendo agora há pouco, né, mesmo países que aparentemente têm uma etnia só. Por exemplo, quando a gente pensa na Inglaterra, vamos dar um exemplo europeu. Inglaterra, a gente pensa... inglês. Inglês é tudo branco. Então é uma raça só, é uma etnia só. Não. A Inglaterra é formada por várias etnias diferentes. Por acaso todas as etnias brancas, mas são etnias diferentes. Ao longo da história da Inglaterra, ela foi ocupada por povos. Ela foi originalmente ocupada pelos celtas, depois a região da Inglaterra foi ocupada por anglos e saxões, já são 3 povos diferentes. Depois ela foi ocupada por romanos,
latinos, né, que são outra etnia diferente, depois foi ocupada por normandos, outra etnia diferente. Então, a Inglaterra, só ela, ali, aqui eu enumerei 5, e existem outras. Se a gente pensar na Espanha, são várias etnias diferentes. Se a gente pensar na França, são várias etnias diferentes. O Brasil também tem várias etnias diferentes. Acontece que essas etnias diferentes, elas ficam muito mais evidentes, porque os traços físicos são mais marcantes de uma etnia para outra. Né? A gente que não conhece, se a gente olhar para um saxão e olhar para um ângulo, para um descendente de saxão e para um descendente de ângulo, a gente não vai ver diferença nenhuma. Da mesma forma que a gente tem dificuldade para identificar a diferença entre um japonês e um coreano. Mas são etnias diferentes. E aqui no Brasil as etnias diferentes, elas têm diferenças mais marcantes, então a gente consegue identificar mais fácil. Mas é normal ter várias etnias diferentes. Todo país tem várias etnias diferentes. Isso é comum. Isso não é um problema, como a gente viu nos vídeos anteriores. A miscigenação, na verdade, ela é benéfica, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista biológico. Então é bom que tenha várias etnias diferentes convivendo. Isso não é um problema. Então, esse conceito de etnia também ele ajuda a gente a perceber que a desigualdade social no Brasil ou em qualquer lugar do mundo ela não é natural. Porque a teoria racista diz que é normal, porque tem uma raça que é mais evoluída, uma raça que é menos evoluída, a raça mais evoluída vai ser mais próspera, a menos evoluída vai ser menos próspera, vai ser mais pobre. Agora, se a gente entende que raça não faz sentido, se a gente olhar do ponto de vista étnico, as etnias, elas têm a ver com traços culturais, sociologicamente e historicamente construídos. Então, as diferenças entre as etnias, elas são historicamente construídas, socialmente construídas, elas não são naturais. Então, se existe uma etnia que tem privilégios e uma etnia que não tem privilégios, isso foi construído historicamente em algum momento. Isso não nasceu com as pessoas. Isso foi colocado e a gente naturalizou. Nesse caso, a gente está usando a palavra naturalizar com 2 sentidos. A gente naturalizou no sentido de achar algo normal e a gente naturalizou no sentido de achar que é algo da natureza, que as pessoas nascem assim e pronto. Então, não é. As diferenças entre etnias elas são historicamente e socialmente construídas. E aqui, né, como eu já coloquei, né, vários estudos, tanto do ponto de vista das ciências humanas, quanto do ponto de vista das ciências naturais, né, digamos, tanto da sociologia, antropologia, história, geografia, quanto a biologia, têm mostrado que a diversidade étnica ela é positiva. Países com diversidade étnica tendem a ter uma cultura mais rica. Universidades que aceitam alunos de várias etnias tendem a ser mais produtivas, tendem a ter aulas melhores, tendem a ter mais pesquisas, porque quando você tem pessoas de diferentes culturas convivendo, elas têm olhares diferentes para o mesmo problema. Então elas vão encontrar diferentes formas de solucionar, diferentes formas de pesquisar, diferentes formas de abordar uma questão. Quando um professor se vê em sala de aula obrigado a lecionar para alunos de culturas diferentes, ele se força a conhecer essas culturas e a preparar aulas que consigam atender a essas diferentes culturas que têm diferentes demandas. Quando os alunos convivem com colegas com culturas diferentes, eles tendem a aprender mais sobre o colega e sobre si mesmos, porque eles vão olhar de forma crítica a própria cultura. Algo que a gente viu lá nas aulas de cultura, estão lembrados? O estranhamento me faz querer... O estranhamento é bom quando ele me faz querer refletir sobre algo. Então a diversidade étnica, ela é positiva. Ela não é um problema, como as teorias racistas do século XIX tentavam demonstrar. Então a diversidade ela é positiva. Ela nos faz conhecer mais, ela nos faz aprender mais. E ela torna a sociedade mais inclusiva e mais acolhedora com as diferentes pessoas. E isso traz uma riqueza cultural e que muitas vezes se converte em riqueza econômica, né? Porque conseguindo diferentes soluções para os problemas, a sociedade tende a se desenvolver do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico e assim por diante. Pois bem, dialogando com o conceito de etnia e também rompendo com a ideia de raça, a gente tem o multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? O multiculturalismo ele nasce do combate tanto da ideia de homogeneidade cultural, que geralmente é eurocêntrica. Do que é homogeneidade cultural? Achar que todo mundo tem que ter a mesma cultura, que a cultura de todo mundo tem que ser igual. E normalmente ela é eurocêntrica por quê?
ao longo do século XIX e começo do século XX, a Europa dominou quase todo o mundo. Vários lugares do mundo foram colonizados pela Europa, por países europeus. Então, os países europeus tentaram impor a sua cultura em vários lugares. Então, geralmente, quando a gente fala de uma cultura única, né, como, por exemplo, a frase do ministro, né, odeio povos indígenas, o que existe é o povo brasileiro, na verdade, o que ele chama de povo brasileiro? A etnia dele, a cultura dele. Homem branco, cristão, né, do sudeste do Brasil. Então, o que é diferente dele, ele entende como errado. Então, ele entende que só quem é como ele faz parte do povo brasileiro. Quem é diferente não faria parte. Então, para fazer parte do povo brasileiro, você tem que ser igual a ele. Tem que ter a mesma cultura dele. O multiculturalismo vai contra isso. O multiculturalismo fala, não, na mesma sociedade convivem culturas diferentes. Isso é normal, bom, positivo, não tem problema nenhum. Então, o multiculturalismo ele combate a ideia de homogeneidade cultural e ele combate também a ideia de que as desigualdades sociais são baseadas em raças. Então, aquelas ideias racistas de que uma cultura é diferente da outra, uma cultura é diferente da outra sim, mas que uma cultura é superior à outra, o multiculturalismo vai falar, não, todas as culturas têm o seu valor. Todas as culturas têm ali um determinado nível ali de equivalência. Então, as culturas são diferentes, mas cada uma tem valor a seu modo. Mas a palavra multiculturalismo em si também, ela acaba tendo várias definições. Eu vou falar de 3 aqui. A primeira definição, quando a gente fala de multiculturalismo, uma coisa mais genérica, seria multiculturalismo como uma característica de sociedades formadas por várias culturas. Então, uma sociedade que tem várias culturas, como é o caso da sociedade brasileira, a gente tem várias culturas aqui, uma sociedade com várias culturas é uma sociedade multicultural. Então, é uma definição mais simples. Várias culturas convivendo, multiculturalismo. Só que o multiculturalismo ele também tem uma definição, ele pode ser usado como um termo político, como uma política de governo ou como uma política de Estado. Então, o multiculturalismo ele pode ser uma política pública com o objetivo de gerar ou de manter uma coexistência pacífica entre grupos com diferenças étnicas e culturais. Então, quando você tem um governo que promove ações através de leis, através de programas, enfim, um governo que promove ações para que as diferentes etnias convivam bem e não em conflito, isso também pode ser chamado de uma política de multiculturalismo. Então, o multiculturalismo ele pode ser uma política, ele pode ser uma ação estatal ou mesmo uma ação social. A própria sociedade pode criar mecanismos para que culturas diferentes convivam em harmonia ou pelo menos em paz, né, que não tenha conflitos dentro de uma sociedade. E existe um terceiro modo de tratar o multiculturalismo, um terceiro significado para a palavra, que aí o multiculturalismo já pode ser visto como um movimento teórico e político, como, né, uma teoria acadêmica ou como mesmo um programa político que defende a pluralidade e a diversidade cultural e também busca valorizar as chamadas minorias. Como a gente viu em vídeos anteriores, minoria não quer dizer necessariamente um grupo que tem menos pessoas, mas minoria é o grupo que é tratado com menos privilégios, o grupo que é marginalizado na sociedade. Então, o multiculturalismo ele também é um movimento que busca valorizar. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas assim ou incomodadas quando, por exemplo, o movimento negro busca valorizar o penteado afro, roupas africanas, religiões de matriz africana, e as pessoas ficam assim, tá, mas nem todo mundo é assim, mas a cultura branca também tem valor? Tá, ok. Mas ninguém está dizendo que a cultura branca, cristã, europeia, não tem valor. Acontece que, historicamente, a cultura negra sempre foi marginalizada no Brasil. E essas pessoas estão afirmando, estão dando visibilidade, estão valorizando essa cultura. Porque a cultura branca, cristã, europeia, ela já é valorizada na sociedade. Ela não precisa de propaganda. Já a cultura negra ela precisa ser valorizada. Então, nesse sentido, o multiculturalismo é um movimento político e também teórico, um movimento acadêmico de valorização da cultura das chamadas minorias. Então, dos povos indígenas, dos negros e assim por diante. Ok? Pois bem, o multiculturalismo, então, ele vai ter implicações na política. E ele tem implicações na política quando os grupos, que eu estou colocando aqui entre aspas como dominados, né, os grupos, as minorias, os grupos que foram subalternizados, né, no caso do Brasil. A gente tem, né, historicamente, por conta da colonização, os descendentes de europeus na elite, indígenas
e afrodescendentes abaixo na sociedade. Então, esses grupos que sempre ficaram abaixo na sociedade, em diversos países, eles têm começado nas últimas décadas, ou começado não, mas intensificado nas últimas décadas, a luta para que sua cultura e seus direitos sejam reconhecidos, não como algo exótico, ou como algo, como uma relíquia histórica, como uma peça de museu, mas que sejam reconhecidos como parte da cultura nacional. E isso tem acontecido em países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como a França. Nos Estados Unidos, a gente consegue ver isso com mais força, porque os Estados Unidos é etnicamente muito plural, assim como o Brasil. Tem muitas etnias diferentes. Mas, historicamente, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, indígenas e afrodescendentes sempre foram marginalizados. Eles têm buscado reconhecimento. Mas não reconhecimento do tipo, deixa a gente aqui quietinho no nosso canto e só não nos matem, mas reconhecimento no sentido de nossa cultura é tão válida quanto a cultura da elite, quanto a cultura dominante, e nós queremos que ela seja valorizada e reconhecida como parte da cultura nacional. Então, quando os povos indígenas no Brasil pedem, como nessa foto que vocês estão vendo, na época que o Brasil estava formando a sua atual Constituição, em 1988, eles foram para Brasília com essa faixa: constituintes, queremos nossos direitos, não há aculturação. Então, a ideia dos índios não é que as pessoas irem para os índios e falem: que bonitinho, índio, fofinho, vive na floresta, agora fica aí quietinho e aprende a minha cultura. Não, eles estão querendo dizer o seguinte: a nossa cultura ela é importante, ela é valiosa também. Então a gente quer os nossos direitos, e a gente quer ter o direito de manter a nossa cultura, de manter o nosso modo de vida, de manter a nossa língua, de manter a nossa religião, de manter o nosso modo de viver. A gente não quer ser obrigado a viver como vocês. A gente quer viver da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente gosta, da forma que a gente é. Né? Que muita gente fala assim: não, mas se você pegar os índios e tirar da aldeia e levar para uma cidade e dar emprego para eles, não vai ser melhor? Não, para eles não, porque você vai estar tirando eles da cultura deles e colocando numa outra. Seria a mesma coisa que tirar você da sua cultura e colocar para viver numa aldeia indígena. Você não ia gostar, não ia ser bom para você, porque você estaria sendo tirado da sua cultura e sendo colocado em outra. Então, quando você tira o índio, né, os indígenas, da sua cultura, do seu modo de vida e traz para o modo de vida urbano, por exemplo, você está cometendo uma violência, você está tirando ele do seu lugar, da sua cultura e colocando num lugar onde ele não se reconhece. Da mesma forma que seria uma violência para você te tirar da sua casinha em Uruguaiana e te levar para uma aldeia indígena na Amazônia. É ir para um modo de vida que você não está acostumado, que não é o seu, que você não se reconhece. Então, quando a gente fala do respeito à cultura, da preservação, não é o respeito no sentido de, que coisa legal, que coisa bonita, simbólica. Mas no dia a dia vem cá trabalhar, sai da aldeia, vem trabalhar na minha fábrica. Não é disso que a gente está falando. Ou como muitos falam assim: não, mas os povos indígenas, a gente tem que demarcar as terras indígenas, mas eles têm que ter o direito de, por exemplo, trabalhar na mineração, se tiver mineração ali nas terras deles. Não, eles não querem trabalhar na mineração, a mineração não faz parte da cultura deles. Eles querem continuar vivendo. Os grupos indígenas que vivem da caça e da coleta querem continuar vivendo da caça e da coleta. Os que vivem da agricultura querem continuar vivendo da agricultura. Eles não querem morar naquele espaço e trabalhar em profissões do mundo capitalista branco. Eles querem trabalhar dentro da que a cultura deles entende como trabalho, né? Dentro da forma deles de viver. E isso é absolutamente válido, né? Não tem nenhum problema nisso. Eles não vão estragar o Brasil, a sociedade brasileira, se eles viverem dentro da cultura deles. Da mesma forma que a gente não vai destruir o mundo rural se a gente viver do nosso jeito no mundo urbano. E as pessoas que vivem no campo não vão destruir o mundo urbano porque vivem no campo. São modos de vida diferentes, são culturas diferentes. Então esses grupos, como por exemplo os indígenas, eles querem ser reconhecidos como parte da cultura nacional. Os afrodescendentes é a mesma coisa. Então, quando nos últimos anos a gente teve legislações obrigando a ensinar a história indígena nas escolas e a ensinar a história e cultura africana nas escolas, isso não é um privilégio para eles, mas é colocá-los em pé de igualdade com a cultura cristã europeia, porque a gente sempre aprendeu a cultura cristã branca europeia na escola.
Então, quando vem a legislação e diz que junto com a cultura branca cristã europeia, a gente tem que aprender a cultura indígena e a cultura de matriz africana, a sociedade, o Estado está reconhecendo que essas culturas têm o mesmo valor. Então, isso é um princípio de multiculturalismo, reconhecer as diferentes culturas como o mesmo valor. E reconhecer que o Brasil tem essas diferentes culturas e que o brasileiro convive com essas diferentes culturas e ele é influenciado, mais ou menos, mas é influenciado por essas diferentes culturas. Então, a ideia do multiculturalismo é isso, é colocar essas diferentes culturas no mesmo nível. Então, a gente tem como exemplo, que eu já citei nos vídeos anteriores, né, a luta dos negros desde 1960 pelos direitos civis nos Estados Unidos. Os negros, né, como a gente viu em aulas anteriores, eles eram, em alguns estados dos Estados Unidos, eles eram separados, igual o apartheid da África do Sul, que a gente também viu no vídeo anterior. Tinha lugar para branco e lugar para negro, e os negros dizem, não, a gente não quer, a gente faz parte dos Estados Unidos, a gente quer viver junto, a gente quer frequentar as mesmas escolas, as mesmas universidades, a gente quer andar no mesmo transporte, a gente quer frequentar os mesmos lugares, com a nossa cultura. Mas a gente não quer para isso abandonar a nossa cultura e aceitar de vocês. A gente quer fazer tudo isso mantendo a nossa cultura. Então respeitem a nossa cultura. Nossa cultura faz parte do país tanto quanto a de vocês. Né? Faz parte da formação do país. Então o multiculturalismo tem a ver com isso. E a gente tem no multiculturalismo os agentes mais fortes que defendem o multiculturalismo de um ponto de vista político. A gente tem isso muito forte nas artes. A música, o teatro, a dança, as artes plásticas discutem muito fortemente a presença do negro na sociedade brasileira, a presença indígena na sociedade brasileira e de outros grupos que são marginalizados. Então, esses movimentos políticos, artísticos, sociais, eles reivindicam o direito à diferença. Ou seja, eu tenho o direito de ser diferente. Eu não sou obrigado a ser igual à cultura dominante. Eu tenho o direito de ter a minha cultura. E ter a minha cultura respeitada e poder viver dentro da minha cultura sem ser discriminado, sem ser desrespeitado, sem ser marginalizado. Bom, então a gente tem aí, do ponto de vista acadêmico, né, científico, algumas perspectivas multiculturais. Então, na antropologia, a gente enxerga da seguinte forma. A antropologia ela vê a sociedade como uma convergência de múltiplas culturas que interagem sem se submeter a um padrão único. Então, dentro de uma sociedade existem várias culturas e essas culturas convergem, ou seja, essas culturas se aproximam, essas culturas dialogam. E essas culturas elas se mantêm diferentes, elas não necessariamente precisam se submeter a um padrão único. Então, uma ideia de multiculturalismo é que as várias culturas diferentes dentro da sociedade se mantenham culturas diferentes e dialoguem entre si, conversem entre si, aprendam umas com as outras, mas que não necessariamente todas elas virem a mesma coisa, que elas escolham uma cultura padrão e fique todo mundo igual. Então, uma perspectiva multicultural da antropologia entende que é possível que uma mesma sociedade tenha várias culturas diferentes, dialogando, interagindo, aprendendo umas com as outras, mas que elas podem se manter diferentes. Uma outra perspectiva também é possível numa sociedade que não haja convergência, que essas culturas elas não aprendam umas com as outras. Mas é possível que elas convivam bem. Mesmo que uma cultura não interaja tanto uma com a outra, mesmo que uma cultura não aprenda coisas com a outra, elas podem conviver dentro da sociedade pacificamente, sem conflitos. Então elas se respeitam, cada uma respeita o espaço da outra, uma cultura respeita os bens culturais da outra, os costumes da outra, mas elas não trocam, né? Não tem trocas, não tem convergências, mas existe o convívio pacífico. E também existe uma perspectiva multicultural, que é uma perspectiva que a gente chama de perspectiva crítica. Essa perspectiva crítica ela vai olhar para a sociedade e vai enxergar as diferentes culturas, mas vai enxergar que essas diferentes culturas elas acabam tendo entre si hierarquias e relações de poder. Então, essa perspectiva crítica do multiculturalismo vai olhar para essas relações de poder, privilégio, hierarquia e opressão que uma cultura exerce sobre as demais. Então, uma perspectiva crítica olharia para a sociedade brasileira e diria: a cultura branca cristã de origem europeia, ela é colocada como hierarquicamente superior à cultura indígena e à cultura de matriz africana. E essa relação vai ter conflitos. Essa relação vai ter conflitos porque você vai ter uma cultura superior, dominante, e culturas inferiores e dominadas. Então, a perspectiva multicultural, a perspectiva crítica multicultural, vai olhar para essas relações e vai buscar os mecanismos em que
o olhar para a diversidade estaria dentro de uma política de justiça social. Então, tentar diminuir essas hierarquias, diminuir os privilégios, tentar diminuir a distância entre a cultura dominante e as culturas dominadas. Então, isso seria a perspectiva crítica. Ela não seria nem de convergência, porque convergência você está pensando as culturas como no mesmo nível, nem de simples convivência, porque elas também estão no mesmo nível, mas a perspectiva crítica pensa na existência de uma hierarquia. Ela não é que ela é a favor da hierarquia, mas a perspectiva crítica olha para a sociedade e percebe uma hierarquia, que uma cultura é considerada superior à outra. E ela vai tentar trabalhar para que essas diferenças, para que essa hierarquia seja diminuída, para que se chegue ao momento em que as diferentes culturas estejam todas no mesmo patamar. Um outro conceito tem a ver com o multiculturalismo, mas é um pouco diferente, é a interculturalidade. Ela é uma perspectiva diferente do multiculturalismo. O multiculturalismo fala de diferentes culturas coexistindo, interagindo, convivendo, mas diferentes culturas. A interculturalidade, ela trata da interação entre as culturas, como forma de produzir novos conhecimentos e novas interpretações de mundo. Ou seja, numa perspectiva multicultural, o Brasil, por exemplo, tem uma cultura branca cristã de matriz europeia e uma cultura de matriz africana. Então você tem, no multiculturalismo, você vai ter essas duas culturas, a cultura branca e a cultura negra, digamos, e essas duas culturas elas vão interagir, elas vão conviver, às vezes vão ter relações de conflito, às vezes vão ter relações de cooperação, mas elas sempre vão ser culturas diferentes. O que é a interculturalidade? A interculturalidade entende que existe, por exemplo, uma cultura branca e uma cultura negra. Na relação entre essas duas, não é que a cultura branca vai aprender coisas com a cultura negra e a cultura negra vai aprender coisas com a cultura branca. Mas na interação entre essas culturas vai surgir uma terceira, que seria uma intercultura. Né? Da relação entre a cultura branca e a cultura negra surgiria uma terceira cultura, que é a cultura mestiça. Então a interculturalidade, ela entende que essas relações, elas não vão estabelecer diálogos entre culturas diferentes, mas que essas relações elas vão criar novas culturas. Espero que vocês tenham entendido essa diferença. Então, o multiculturalismo trata de relações entre culturas diferentes. E a interculturalidade entende que quando essas culturas entram em contato, novas culturas surgem. Então, o que a gente teria no Brasil hoje não seria exatamente... No Brasil a gente tem uma cultura branca e uma cultura negra, mas a gente tem também outras culturas que surgiram da interação entre a cultura branca e a cultura negra. Então existem novas culturas que surgiram a partir dessas interações entre as culturas precedentes. Então, e essa interculturalidade, ela também tem um caráter político. Muito mais do que uma perspectiva teórica, científica, a interculturalidade ela é um projeto político, ela é um movimento político. Ela busca uma ação na sociedade para que as pessoas de culturas diferentes percebam que elas precisam conviver e que, para que elas convivam melhor, elas têm que buscar uma nova cultura. Então, nessas interações entre culturas diferentes, elas vão construir uma nova cultura. Isso é uma forma de resistência que eles chamam de colonialismo cultural. Por exemplo, na América nós não somos mais colônias, né? Os países da América deixaram de ser colônia entre os séculos XVIII e XIX. Mas eles continuariam sendo colônias culturais, porque nós ainda recebemos a influência da cultura europeia, da cultura norte-americana. Então nós seríamos colônias culturais. A nossa cultura seria uma cultura colonizada. E aí a gente tem os movimentos decoloniais, ou pós-coloniais, enfim, que são movimentos para ir contra essa colonização cultural. Mas não no sentido de que a gente devesse, por exemplo, abandonar a cultura europeia e voltar a uma cultura indígena, que são os povos originários. Não, mas que da interação e valorização tanto da cultura indígena quanto da cultura europeia, que na América se cria uma nova cultura. E essa nova cultura superaria a colonização cultural. Então, através dessa nova cultura, né, através dessa criação de nova cultura, surgiria uma transformação social que superaria a discriminação às culturas minoritárias. Então, se a gente pensar de novo no Brasil, temos uma cultura branca, hierarquicamente superior à negra e à indígena.
Se a gente parte para uma perspectiva intercultural e das relações entre a cultura branca, negra e indígena, surge uma nova cultura, que seria a cultura brasileira, né, uma nova cultura, dentro dessa cultura brasileira estariam todos no mesmo nível, branco, negro, indígena, mestiço, estariam todos não haveria uma hierarquia entre as diferentes culturas, porque da interação entre essas culturas surgiria uma nova. Então, dentro dessa nova cultura, você não tem por que discriminar o outro, porque o outro tem a mesma cultura que você, já que agora todos fazem parte dessa nova cultura que surge. E essa perspectiva intercultural também, ela vai buscar proteger, mesmo legalmente, né, as culturas que normalmente são marginalizadas e vão buscar valorizar e dar visibilidade. De novo, como por exemplo, né, ensinar a cultura indígena nas escolas, ensinar a cultura africana nas escolas, para que as pessoas conheçam e no contato com essas culturas, que normalmente são marginalizadas, elas juntem com a sua cultura dominante, essas outras perspectivas culturais, e a partir daí se cria uma nova cultura, que supere os preconceitos interculturais, os preconceitos de uma cultura com a outra, e gerando uma nova cultura. Essas pessoas que têm origens culturais diferentes passariam a fazer parte de uma mesma cultura que surge a partir desse novo momento. Então você superaria a colonização cultural, a colonização das ideias, e superaria os preconceitos de uma cultura com a outra, porque a partir de agora todos fariam parte de uma mesma cultura que engloba características de culturas diferentes. Então essa seria a perspectiva da interculturalidade. Pois bem, pessoal, então nesse vídeo a gente falou sobre etnicidade, multiculturalismo, né, falando sobre o conceito de etnia, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco das ações afirmativas, que é um tema bem polêmico, né? Mecanismos que as sociedades utilizam para tentar superar os preconceitos e as hierarquias culturais e raciais que existem nelas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!